Fala pessoal, bom dia. Iniciando aqui mais um matinal do canal do Metanoia. Hoje é dia 10 de novembro. Para quem está chegando agora aqui no canal, todas as terças, entre terças e sextas-feiras, sempre às 7 horas do horário de Brasília, a gente vem aqui e compartilha essa análise matinal que tem o objetivo exclusivamente de fazer uma preparação prévia, ver o contexto geral aí dos mercados para a gente se organizar e se preparar para o dia das operações. A gente analisa sempre entre 5 e 6 ativos, né? Então hoje a gente vai dar uma olhada em 5 ativos e espero que de alguma forma esse conteúdo seja útil a alguns de vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Mais de 80% da nossa audiência é de não inscritos. Dá um trabalho danado preparar esse conteúdo, editar, etc. Então, se puder prestigiar, a gente agradece. Vou deixar um último recado também aqui na descrição. Encontra-se o link do nosso grupo do Telegram. A participação é totalmente gratuita e a gente está sempre compartilhando também algumas ideias por lá, tá bom? Então vamos direto aqui para o vídeo. Estou com um gráfico do SP500 na tela, os futuros, né? E isso aqui é o gráfico diário, tá? Então, o que a gente observa? No dia de ontem, o mercado deu uma puxada muito forte, chegou a revisitar aqui a região de 3.667,50, tá? E daqui ele desceu, né? Quando anunciaram aquela história da vacina do corona, os mercados no mundo inteiro puxaram muito. E ontem ele fez um fechamento esquisito aqui, né? Porque acabou fechando aqui no 3.544, deixando uma grande sombra superior aqui, justamente numa região de resistência. Então, assim, eu acho que precisamos tomar cuidado aqui com isso. O mercado teria que rapidamente conquistar essa região dessa sombra aqui, que foi deixada, para eliminar eventualmente uma perspectiva de queda dada essa rejeição que aconteceu entre aqui no 3667 até o 3544, tá bom? Muita gente vai operar vendido na perda da mínima do dia de ontem, né? Porque isso aqui é um top tail em região de resistência, está afastado das médias no gráfico diário, então, enfim. Vamos olhar aqui um gráfico um pouco mais rápido, né? Aqui o gráfico de 15 minutos. Então aqui a gente vê nitidamente o que aconteceu ontem, né? O mercado deu essa puxada, né? Veio até aqui em cima, 3667, e dali não conseguiu passar, passou a fazer topos e fundos descendentes e está aí caindo, né? Então vamos ver com atenção o que vai acontecer aí com o índice americano. Lembrando que o índice americano sempre é muito relevante, né? Porque o que acontece por lá acaba de alguma forma se refletindo nos outros índices também. A gente tem aqui agora na tela o gráfico do DAX, que é o índice alemão. A gente viu um comportamento parecido, né? O DAX saiu aqui da região de 12.700 pontos e foi visitar ali o 13.300 praticamente. Lembrando, ó, que a gente tinha desenhado essa região de oferta aqui, que ela vem sendo respeitada há muito tempo, né? Ó, desde o início de outubro, né, quando o mercado abriu em gap aqui, tá? Nesse diamante que a gente vem comentando já há várias semanas. Então ele chegou aqui, chegou a superar essa região de oferta aqui e acabou voltando a fechar dentro dessa região de oferta. O que me chama a atenção aqui no gráfico do DAX é a inclinação dessa linha de tendência aqui, ó, que a gente poderia traçar, tá? E eu gosto sempre de citar esse livro aqui, ó, do Alexander Elder, tá? Eu já deixo até a página marcada. Eu vou ler para vocês aqui o que diz aqui nesse trecho que eu deixo marcado. Olha só. Às vezes, os preços afastam-se da linha de tendência com mais rapidez. Nesses casos, pode-se traçar uma nova linha de tendência mais inclinada.
mostrando que a tendência está ganhando velocidade e tornando-se insustentável. O rompimento de uma linha de tendência inclinada é geralmente seguido de uma reversão brusca. Então o que a gente tem aqui? A gente tem exatamente isso, né? Uma inclinação absurda aqui nessa alta que foi produzida, né? Então a questão é, se ele perder essa linha de tendência aqui, pode ser que a gente observe uma reversão mais brusca aí para os mercados, tá? Pelo menos os mercados da Europa, né? E o DAX é um dos principais índices da Europa. Vamos olhar então aqui agora o petróleo. Petróleo também deu uma puxada bem violenta no dia de ontem. Deixa eu aproximar aqui o zoom. Né? Ele saiu aqui da região de 38 e bateu de novo ali no 41,30, que também é uma região de oferta. Está marcada aqui já há várias semanas. O mercado estava oscilando aqui nesse range entre 36 e 41, vocês devem se lembrar. Então ele revisitou ali o 41, passou a cair, né? Passou a cair. Se vocês observarem, ó, é dessa pernada de alta aqui que ele fez no dia de ontem, ele voltou praticamente nos 50%. Olha lá, 50% foi a região que ele retornou e voltou a subir, né? Vamos ver se ele consegue romper aqui essa região de 41, 41,50, porque seria aqui um pivô de alta, né? Ó, puxou para cima, corrigiu nos 50%, se ele romper, pode ser uma sinalização bem interessante aí do ponto de vista dos comprados, né? Então poderíamos até traçar o fibro daqui até aqui para ver a projeção dessa alternada aqui, tá? Então se ele romper aqui essa região de 41,30, ele poderia vir buscar aqui a região de 43,12. Eu vou deixar até marcado aqui, porque a gente pode voltar a olhar esse número aí nos próximos dias, tá bom? Vamos olhar aqui rapidamente o ouro. O ouro ontem deu uma paulada muito violenta para baixo, ele saiu aqui da região de 1955 e veio aqui para 1850. Isso aqui para o ouro é um negócio absurdo, né? Uma amplitude muito grande, né? Observem que ele segurou aqui nessa região de demanda, que já está marcada aqui também há várias semanas, né? Foi respeitada aqui no final de setembro e no dia 29 de outubro. Então, no final do mês ele acaba visitando essa região aqui, né? Final de setembro, final de outubro e agora aqui meados de novembro, né? E naturalmente, né, depois de uma paulada muito forte como essa, a gente vê nitidamente que os vendedores estão no controle. Então vou traçar um fibo aqui, que foi quando o mercado cortou essa linha inclinada de tendência aqui, tá certo? E agora o mercado está bem perto aqui da região de 38,2, né? Que estamos no gráfico de 15 minutos, tá? Lembrando que isso aqui também pode ser considerado aqui, ó, um canalzinho de baixa que o mercado está fazendo, né? Então a perda aí desse canalzinho de baixa poderia sinalizar o que? A continuidade da queda do ativo, tá bom? Inicialmente com o alvo aqui nesse suporte que foi respeitado no dia de ontem, tá bom? Então essa aí é a nossa visão para o ouro. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no dólar futuro do Brasil. Temos aqui o dólar, né, no dia de ontem abrindo um forte gap de baixa. Abriu esse buraco aqui, tá certo? E depois de fazer uma mínima aqui na região do 5228, reagiu para fechar aqui o dia no 5381, né? Se vocês olharem o dólar, ele teve um comportamento inverso ao que a gente observou no índice. Já vou falar do índice, né? E ele está se aproximando aqui dessa região aqui de
Antes era de demanda, agora vai ser uma região de oferta, deve ter uma grande concentração de ordens, né, nessa região aqui que começa no 5487. Vamos ver como é que ele se comporta aqui nessa região, tá? Que era uma congestão bem antiga que a gente estava vendo, né? O dólar estava bem nessa congestão, ele perdeu essa congestão para baixo e aí agora vai provavelmente visitar ela por baixo aqui. Vamos ver se ele volta aqui para dentro desse intervalo novamente, tá bom? E lembrando que esse gap aqui, ele agora produz uma região de suporte importante, né? Isso aqui quando ele iniciou o dia abrindo em gap aqui, significa que tem uma grande pressão vendedora. E ele foi e segurou nesse suporte aqui do 5229. Quando ele conseguiu romper de volta essa região de gap, isso aqui tende a servir como um suporte, tá? Então não seria estranho também se a gente visse o dólar oscilando aqui entre essas duas regiões, né? Essa região de oferta aqui em cima e essa região de gap aqui, que é uma região de demanda agora, tá bom? Então, entre o 5.370 e o 5.486, tá bom? Vamos olhar aqui o índice futuro agora. Também estamos aí com um gráfico de 15 minutos na tela. O índice futuro, o que me deixa preocupado é isso aqui, ó. Vou botar no gráfico diário. Olha só o que aconteceu no gráfico diário de ontem, né? Mercado abriu nesse gap gigantesco, tá certo? Olha lá. Um gap gigantesco, praticamente, quer dizer, mais de 3.000 pontos, né? Quase 3.000 pontos, na verdade. Foi lá em cima, na região de 105.300, que é essa região de resistência desse topo aqui que foi produzido no final de julho, tá? E daqui ele sofreu aí a pressão vendedora. Tem um padrão aqui no canal, um padrão de candlestick que a gente até comenta aqui no canal. A gente tem um vídeo falando dele, que é o padrão do bebê abandonado. Vou deixar linkado aqui nos cards. Eu estou desconfiado que o mercado vai fazer esse padrão aqui no dia de hoje. Para ele fazer, basta ele abrir em gap de baixa, tá? E não sustentar o fechamento do gap, ou seja, fechar o dia sem conseguir concluir o fechamento do gap, né? Então ele dá um gap de alta, deixa o candle sozinho lá e aí abre no dia seguinte com um gap de baixa e o candle continua sozinho lá, o candle do dia anterior. Em essência, esse é o racional, tá? Isso significa o quê? Uma mudança brusca na psicologia do mercado, tá? É um movimento muito poderoso. Então vamos ficar atento para ver se o índice vai fazer isso no dia de hoje, né? Deixa eu baixar aqui para o tempo gráfico menor. Aí, ó, tá aí o gráfico de 15 minutos, né? Mercado abriu nesse gap enorme, né? E não conseguiu sustentar a alta. Isso aqui pode ser uma bandeirinha também, né? Poderia ser uma bandeirinha de alta aqui, né? Tem várias possibilidades. Vamos ficar atento aí ao índice futuro, né? A questão é se ele abrir abaixo aqui do 103.300 e não conseguir fechar o gap sem importar aí onde ele abra, né? Então, essa é a questão principal aí na minha percepção, né? Mas o mercado está forte, né? Tem uma onda aí de otimismo por conta dessa história da vacina do corona, né? Vamos ver se ele sustenta essa alta, tá bom? Pessoal, deixa eu dar uma olhada bem rápida aqui na agenda econômica para o dia de hoje. Vocês devem conhecer aqui o site do Metanoia, que é metanoiatrading.com. Todas as semanas a gente publica aqui uma análise, tá? E nessa análise tem um pouco do contexto, né, dos mercados, os movimentos que o mercado está fazendo e tudo mais, tá? E aí dentro dessa análise a gente sempre disponibiliza também o calendário econômico da semana seguinte, tá?
Então, no último fim de semana, quem publicou a análise foi o André, tá? Então, depois vocês podem dar uma olhada aqui, tá muito legal, né? E aqui, ó, a gente tem a agenda econômica, né? Então, hoje, no dia 10 de novembro, ó, tem aqui, ó, perspectiva energética de curto prazo nos Estados Unidos, às 9 horas da manhã, e ao meio-dia, a oferta de empregos, tá? No Brasil, temos o IPCA com ajuste mensal sendo divulgado às 10 horas da manhã. Isso aqui sempre é horário de Brasília, tá bom? Então, nesse intervalo, entre 9 da manhã e meio-dia, é possível que a gente veja o mercado um pouco mais mexido, né? Até porque também conjuga isso com a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano. Então, esse é o horário aí que a gente deve observar mais volatilidade. Tá legal? Obrigado. Não esqueçam de deixar o joinha aí pra gente se tiver comentário, se tiver sugestão para algum ativo que vocês queiram que a gente analise aqui no Matinal, por favor, deixa aqui nos comentários também. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela audiência e pela paciência. Eu vou encerrar.